A Rússia contemporânea lembra sob muitos aspectos a França dos tempos da Grande Revolução. Essa analogia exprime-se, entre outras coisas, no fato de que também entre nós, como na França, a contra-revolução se estende, em vez de permanecer nas próprias fronteiras, entra em aliança com a contra-revolução dos outros estados, adquire gradativamente um caráter internacional. Na França, o velho governo havia se aliado ao imperador austríaco e ao rei da Prússia. Havia chamado em seu auxílio os exércitos deles e tomara a ofensiva contra a Revolução Popular. Na Rússia, o velho governo alia-se aos imperadores alemão e austríaco, quer chamar em auxílio os exércitos deles e afogar em sangue a Revolução Popular. Já há um mês, circulavam rumores precisos segundo os quais a Rússia e a Alemanha estavam em negociações secretas, vide Severnaya Hesda número 3. Um asterisco. Em seguida, os rumores tornaram-se ainda mais insistentes. E agora chegou-se ao ponto de o Jornal das Centúrias Negras, Rossier 2 afirmar abertamente que os culpados da atual situação difícil da Rússia, isto é, da contra-revolução, são os elementos revolucionários. O governo imperial alemão, diz o jornal, dá-se plenamente conta de tal situação e por isso tomou toda uma série de medidas adequadas, que não deixarão de levar aos resultados desejados. Ao que parece, essas medidas consistem no propósito de a Áustria e a Alemanha enviarem tropas em auxílio da Rússia, no caso de que a Revolução Russa alcançasse êxitos. Além disso, elas já se puseram de acordo a esse respeito e decidiram que, nas condições conhecidas, a intervenção ativa nos assuntos internos da Rússia, com o fim de esmagar ou limitar o movimento revolucionário, poderia demonstrar-se desejável e útil. Assim fala Rossier. Como vedes, a contra-revolução internacional efetua de há muito grandes preparativos. É sabido que já de há muito ela ajuda financeiramente a Rússia contra-revolucionária em luta contra a revolução. Contudo, não se limitou a essa ajuda. Ao que parece, já decidiu enviar também tropas em seu auxílio. Depois disso, até um menino compreenderá facilmente o verdadeiro significado da dissolução da Duma, como também o significado das novas disposições de Sotopin. 3 e dos velhos pogromos de Trepov, 4 É preciso supor que depois disso se desvanecerão as ilusórias esperanças dos vários liberais e dos outros ingênuos que se persuadirão finalmente de que entre nós não há Constituição, que entre nós existe a guerra civil e que a luta deve ser conduzida militarmente. Mas a Rússia contemporânea assemelha-se à França daquele tempo também sob outro aspecto. Então a contra-revolução internacional provocava a extensão da revolução. A revolução atravessava as fronteiras da França e, como uma torrente impetuosa, derramava-se pela Europa. Se os coroados da Europa se haviam unido numa aliança geral, por outro lado também os povos da Europa estenderam-se as mãos uns aos outros. O mesmo fenômeno observamos na Rússia. A toupeira cava muito bem. A contra-revolução russa, unindo-se à contra-revolução europeia, estende incessantemente a revolução, une entre si os proletários de todos os países e lança os alicerces da revolução internacional. O proletariado da Rússia marcha à frente da revolução democrática, estende a sua mão fraterna e une-se ao proletariado europeu, que iniciará a revolução socialista. Como é sabido, em seguida aos fatos de 9 de janeiro, começou-se a realizar grandes comícios em toda a Europa. A ação de dezembro deu origem a demonstrações na Alemanha e na França. Não há dúvida de que a iminente ofensiva da Revolução Russa impelirá ainda mais decididamente à luta o proletariado europeu. A contra-revolução internacional não fará senão consolidar, aprofundar, reforçar e colocar num terreno sólido a Revolução Internacional. A palavra de ordem, proletários de todos os países, univos, encontrará sua verdadeira expressão. Trabalhai, portanto, senhores, trabalhai. A Revolução Russa que se estende, seguir-se-á a Revolução Europeia, e nesse momento, soará a hora não só para os restos feudais, como também para o vosso predileto capitalismo. Sim, vós cavais muito bem, senhores contra-revolucionários. Assinado, Koba.